Hoje nós tivemos um pouquinho mais cedo uma entrevista coletiva do novo secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, que se pronunciou sobre esses atos golpistas que acontecem em vários cantos do país, inclusive em São Paulo, né? Nós temos ali um grupo de manifestantes já desde o segundo turno das eleições, acampado na região do Parque Ibirapuera. Ontem, esse grupo fez uma passeata, fechou a Avenida 23 de Maio, mas hoje seguia ali na região do Ibirapuera sem bloqueios de vias importantes. Lucas Josino, quem está acompanhando esse quadro, tem novidades para a gente? Josino, boa tarde para você. Boa tarde. Tudo bem, Ana? Oi, Bruna. Boa tarde para vocês. Uma ótima semana para todos os nossos ouvintes. Esse acampamento dos manifestantes golpistas já começa a ser desmobilizado, viu, Ana? Um pouco mais cedo, um oficial do Exército, do Comando Militar do Sudeste, inclusive os manifestantes estão em frente a esse quartel, esse oficial desceu e, de uma certa forma, ele tentou falar para as pessoas ali que tinham que cumprir a lei e tinham que retirar o acampamento, desmontar esse acampamento e ir embora. E isso teria que ser feito de uma forma pacífica. Bom, depois da entrevista coletiva, por volta das 11 da manhã, mais viaturas da Polícia Militar foram lá para onde esse acampamento foi montado e, inclusive, também estavam tentando identificar essas pessoas que estão ali e para que essas pessoas fossem retiradas de uma forma pacífica, na base do diálogo. É o que apostou e o que disse para a imprensa num comunicado hoje cedo o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Ele disse que vai cumprir, sim, essa decisão da Suprema Corte, assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas que sem o uso da força. E ele foi bem claro em relação a isso, dizendo que os manifestantes são pacíficos, então, por isso, não seria necessário utilizar a força dos policiais militares. Por que eu estou dizendo isso? A gente vai, através do diálogo, informar para os manifestantes que existe uma ordem judicial de desmobilização dos acampamentos. Então isso vai acontecer. Nós temos 24 horas para que essa ordem judicial seja cumprida e ela será cumprida com a maior tranquilidade possível, justamente por não encontrar, por ter a certeza que os manifestantes aqui em São Paulo estão realizando as suas manifestações de forma pacífica. Bom, foram 72 dias de acampamentos, desde antes, inclusive, das eleições. Essas pessoas foram para lá, em frente ao quartel, ao Comando Militar do Sudeste, com algumas placas pedindo intervenção militar. Depois que Lula foi eleito, inclusive, aumentou o número de pessoas ali na frente, mas também não ocupou grande parte da rua. Ocupou ali mais ou menos metade dessa quadra, em frente tanto ao QG do Exército quanto à Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E agora, uma operação para desmobilizar esses acampamentos dos manifestantes golpistas, mas claro, como a gente disse, de forma pacífica. São várias viaturas da Polícia Militar que estão nesse momento em frente a esse acampamento e também tentando identificar essas pessoas. Elas devem assinar um termo circunstanciado, inclusive de acordo com as fontes ligadas à SSP. Bom, hoje o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acompanhou a posse do secretário da Saúde. Ele não conversou com a imprensa, não falou sobre o que estava acontecendo em Brasília. A última publicação dele foi ontem, por meio do Twitter. Ele disse que repudiava esse tipo de ato e que aqui em São Paulo esse tipo de coisa não ia acontecer. Como você disse, Ana, 23 de maio, ontem, uma das principais vias da cidade foi bloqueada nos dois sentidos por volta das 3 horas da tarde, quando o clima já estava começando a esquentar em Brasília. Isso aconteceu aqui em São Paulo também, e hoje pela manhã a marginal do Tietê também foi bloqueada, sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte dos Remédios. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, foram 34 bloqueios em rodovias estaduais, federais, em São Paulo, desde ontem até hoje, mas nenhuma prisão foi efetuada, e também tudo de forma pacífica foi resolvida de acordo com os representantes da Polícia Militar. Agora, claro, uma atenção principal a esse acampamento que começa a ser desmobilizado em frente ao quartel-general, Comando Militar do Sudeste. Mais viaturas da Polícia Militar estão por lá, também na Alesp, em frente à Assembleia Legislativa do Estado, e também ao Tribunal de Justiça e o Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo do Estado de São Paulo. Ana Paula e Bruna. Mas é isso também, né? Se não houve resistência, se os manifestantes estão deixando o local,
que assim aconteça, né? É uma ordem da justiça que está sendo cumprida. Aí, em São Paulo, até agora não houve necessidade do uso da força, embora a gente tenha tido, como o Josino falou, alguns prejuízos, não ali no local dessa manifestação, mas bloqueios em rodovias que duraram a madrugada, durante o dia, agora, inclusive, começo da tarde, não tem nenhuma rodovia com um bloqueio significativo, impedida para quem está nos ouvindo e precisa passar, precisa fazer ligação com o sul do país, com o interior do estado, chegar aos aeroportos. Já tivemos situação bem mais complicada. Não é o caso hoje. O mais problemático foi ali mesmo na Marginal do Tietê, que pegou muita gente de surpresa logo no comecinho da manhã, mas já foi tudo resolvido por lá também. Agora é acompanhar para ver se de fato essa região aí do Ibirapuera será definitivamente liberada. Agora, Josina, aproveitando que você está acompanhando aí a movimentação da segurança pública em São Paulo, também do governo do estado de São Paulo, hoje mais tarde, por volta das 6 horas, há uma expectativa de que o presidente Lula se reúna com governadores que não foram convocados, né, mas foram convidados para participarem ou pessoalmente ou de maneira remota dessa reunião para falar sobre a situação que está acontecendo aqui no país. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou algo a respeito disso. O único pronunciamento que nós vimos, pelo menos até agora, do governador foi pelas redes sociais ontem, criticando, né, os ataques que aconteceram em Brasília, dizendo que em São Paulo nós não teremos atos violentos, que esses atos não serão tolerados. Mais alguma palavra do governador, alguma informação sobre a agenda dele de hoje? Bom, pelo que nós apuramos, viu, Ana Paula e Bruna Barbosa, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não deve participar dessa reunião de emergência convocada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando que Tarcísio de Freitas foi ministro do governo Jair Bolsonaro e o próprio secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, que também é deputado federal, ele é um aliado bolsonarista, postava fotos com o ex-presidente da República e tudo mais. Além do Tarcísio de Freitas, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também não deve participar dessa reunião no início da tarde, no fim da tarde de hoje. Às 3 horas da tarde, no Palácio dos Bandeirantes, na sede do governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o governador aqui paulista, ele vai participar de uma reunião com os prefeitos dos municípios, de alguns municípios de São Paulo, que foram afetados por causa da chuva. Tiveram problemas provocados pelas chuvas nas últimas semanas. Claro que a gente vai acompanhar de perto para saber se ele deve falar alguma coisa em relação ao que aconteceu em Brasília e os acampamentos aqui em São Paulo. Mas a apuração que nós temos até o momento, e é claro que isso pode mudar à medida que o tempo vai passando, é que Tarcísio de Freitas não deve participar dessa reunião de emergência e deveria reunir, teoricamente, todos os governadores dos estados brasileiros e também do Distrito Federal para falar sobre o que aconteceu em Brasília e os acontecimentos também em cada um desses estados, viu, Ana? Vamos acompanhar, então, portanto, daqui a pouco, 3 da tarde, uma reunião que também é importante, também é um assunto delicado, que é para tratar dos efeitos da chuva no interior do estado de São Paulo. Era essa agenda, inclusive, do presidente Lula, que estava em São Paulo no fim de semana e foi visitar a cidade de Araraquara. Josino, obrigada, viu, pela sua participação. Bom trabalho para você. Valeu. Obrigado. Para vocês duas também. Um beijão. Valeu, até mais.